Olha só, hoje a gente vai mergulhar na história de uma tecnologia que está, assim, redesenhando todo um campo, o NIT-DB. Mas calma, isso aqui não é uma análise de produto, tá? É sobre um processo, sobre como as verdadeiras inovações raramente são acidentes. Na verdade, elas são quase sempre o resultado inevitável de conectar ideias, ideias de mundos que, à primeira vista, não têm absolutamente nada a ver um com o outro. Pois é, essa frase é basicamente a alma da nossa conversa aqui. É a ideia de que, sabe, quando a gente olha para trás, a criação dessa tecnologia não foi só possível. Parecia que ela tinha que acontecer. Era o destino. E para a gente entender por que essa inovação era tão inevitável assim, a gente precisa primeiro dar uma olhada no conceito central que moveu tudo isso. Então, o conceito que guia essa história toda é algo que a gente pode chamar de síntese darwiniana. Pensa assim, é como a evolução, sabe? A seleção natural, só que aplicada ao conhecimento. Ideias de campos diferentes, elas competem, elas se cruzam, se adaptam umas às outras. E o que sobrevive não é só a ideia mais forte, mas sim a combinação mais inteligente, mais engenhosa. E é daí que nasce algo totalmente novo, mais evoluído. Foi exatamente esse processo que deu origem ao NIT-DB. E o mais louco é que tudo começa num lugar completamente inesperado. Sério. O primeiro pilar da arquitetura do NIT-DB não veio da ciência da computação, que seria o óbvio, né? Veio da física teórica e do estudo do caos. Vamos dar uma olhada em como essa base, super diferente e que observa a natureza, acabou moldando a estrutura principal dessa tecnologia. Aqui, a gente consegue ver a diferença brutal na forma como a informação cresce. De um lado, os bancos de dados tradicionais, pensa neles como construir um muro. Você vai lá, coloca um tijolo, depois outro, de um jeito super previsível, rígido. Agora, o NIT-DB, ele cresce como um sistema vivo, é outra coisa. Imagina os galhos de uma árvore se espalhando, ou uma rede de corais no mar. Ele se expande de forma orgânica, complexa e, o mais importante, adaptativa. E essa capacidade de crescimento, de onde vem? Vem direto da teoria do caos. O coração do sistema é o que eles chamam de L-System Engine. Um L-System, ou sistema de Lindenmayer, o que é isso? Basicamente é um conjunto de regras bem simples, uma espécie de gramática usada para modelar como as plantas crescem, como os fractais se formam. E a sacada genial foi pegar essa ideia da biologia computacional e aplicar na engenharia de dados. Com isso, o NIT-DB ganhou essa capacidade incrível de gerar uma complexidade gigantesca a partir de princípios super simples. Ok, então se o primeiro pilar veio lá do caos, o segundo já é um terreno mais conhecido para quem é da área de tecnologia. Mas olha, ele é tão importante quanto o primeiro. Ele foi construído em cima da própria evolução histórica dos bancos de dados. Foi uma jornada, sabe? Uma jornada intelectual de décadas, que acabou mostrando, na prática, o que exatamente estava faltando no mercado e qual era o problema que o NIT-DB precisava resolver. Essa jornada toda começou lá atrás com sistemas super rígidos e previsíveis, como o SQL. Depois, pintou a necessidade de lidar com dados não estruturados, e aí surgiram os bancos de dados flexíveis, tipo o MongoDB. Em seguida, o foco mudou de novo. A gente precisava entender as relações entre os dados. E foi aí que os bancos de dados de grafos, como o Neo4j, entraram em cena. E mais recentemente, com a explosão da IA, a importância do espaço e dos vetores ficou clara, com tecnologias como o Pinecone. O ponto é, cada fase resolveu um problema, mas ao mesmo tempo abriu a porta para um problema novo. Então, beleza. A gente percorreu essa história toda da evolução da tecnologia e uma pergunta fundamental continuava no ar. Mesmo com todo esse avanço, ainda tinha uma lacuna, sabe? Um problema que nenhuma dessas ferramentas sozinha conseguia resolver. A questão era, o que exatamente ainda estava faltando? E aqui está o pulo do gato. O problema era o seguinte: as tecnologias eram especialistas demais. Elas criavam silos, sabe? Cada uma na sua caixinha. Os bancos de dados de grafos, que são ótimos para entender conexões, não faziam a menor ideia de como lidar com a geometria complexa dos vetores. Do outro lado, os bancos de vetores, que são a base da IA, não entendiam nada da riqueza das conexões de um grafo. E o mais grave de tudo, nenhum dos dois conseguia representar de forma nativa a hierarquia das coisas, ou geometrias mais complexas, que é basicamente como o conhecimento se organiza no mundo real. E é aqui, pessoal, que a história fica ainda mais fascinante. Se você achou os outros pilares interessantes, se segura. O terceiro e último pilar não veio da engenharia de software, nem da matemática. Ele veio do estudo da mente humana. É isso mesmo. A gente vai ver agora como conceitos da psicologia e da neurociência foram literalmente traduzidos para código para dar ao sistema uma camada de compreensão que vai muito além dos dados brutos. Olha que sensacional essa tabela. Ela mostra de um jeito muito claro como a teoria virou engenharia pura. De um lado a gente tem conceitos da psicologia, do outro,
como isso foi implementado no sistema. Por exemplo, o efeito priming, aquela ideia de que se você vê uma coisa, isso influencia como você reage à próxima, virou uma rede de software de verdade, a tal da FDPN. Ou essa outra, o antropopatismo, que é a nossa mania de dar emoções humanas para coisas que não são humanas. Isso inspirou um motor que muda a física do grafo dependendo de emoções simuladas. É, literalmente, usar a psicologia como planta baixa para construir software. Bom, e aí a gente chega no momento da síntese. É o ponto em que tudo se encaixa. Aqueles 3 pilares que pareciam não ter nada a ver um com o outro, a física do caos, a história da computação e a psicologia cognitiva, finalmente foram unidos num sistema só. Um sistema único, coerente e com uma lógica totalmente nova. Para a gente amarrar tudo isso de um jeito legal, dá para usar um conceito da filosofia, a dialética hegeliana. Calma, é simples. A ideia é que você tem uma tese, uma ideia inicial, aí surge uma antítese, uma ideia oposta que entra em conflito com a primeira, e dessa tensão, desse choque, nasce uma síntese, que é uma solução nova e melhor. Nesse caso, a tese era um mundo organizadinho e rígido do SQL, a antítese era um mundo orgânico e teórico do caos, e a síntese é o NIT-DB, um sistema que consegue juntar a segurança e o rigor da tese com a flexibilidade e o crescimento biológico da antítese, o melhor dos dois mundos. E no fundo, a grande lição que fica dessa história toda é essa. A inovação que realmente muda o jogo, a inovação disruptiva, ela raramente vem de só melhorar um pouquinho o que já existe. Ela vem da coragem de conectar os pontos, de juntar áreas que aparentemente ninguém pensou em juntar antes, e com isso criar algo que não é só melhor, é fundamentalmente diferente. E isso só reforça uma verdade muito poderosa, né? Essa inovação não foi um atalho, não foi um golpe de sorte. Foi resultado de um trabalho profundo, exaustivo e que atravessou várias disciplinas. Foram anos e anos de estudo em engenharia, ciência de dados, física, teoria, construindo com muita paciência toda a base de conhecimento que era necessária para poder dar esse próximo grande salto. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Se a chave para o futuro é essa síntese de áreas que parecem distantes, onde mais a gente pode procurar por essas conexões? Que ideias que hoje estão lá, isoladas cada uma no seu campo, estão só esperando alguém para combinar elas e criar a próxima grande arquitetura do futuro? A resposta, muito provavelmente, está onde a gente menos espera. Valeu pela companhia nessa análise.